Eu vou compartilhar com você nesse vídeo a que eu considero a melhor técnica de manifestação de Neville Goddard. Se você já acompanha o canal aqui há mais tempo, você sabe o quanto eu me identifico com ele, né? E tudo o que eu trago aqui no canal tem ele como referência, tá? Então, isso que eu vou mostrar aqui pra você é às vezes um pouco contraditório do que você vê em outros canais sobre esse assunto, mas aí, né, fica a seu critério qual linha seguir, ok? E seguindo aqui a metodologia aqui do canal, a gente vai conversar sobre basicamente 3 assuntos aqui, né? Primeiro, o erro que mantém os seus desejos no futuro. Depois, qual o sentimento que realmente cria a realidade. E aí eu vou explicar qual que é essa melhor técnica. Porque para eu explicar isso, primeiro é importante isso aqui estar muito bem explicado e entendido, ok? Dito isso, antes de começar aqui, caso você ainda não participe, toque aqui no link na descrição, no primeiro comentário, e participe do grupo Prosperidade Sem Esforço. É um grupo gratuito no WhatsApp, na verdade são alguns grupos, agora a gente está chegando ao 8º grupo, né? Então são mais de 7.000 pessoas recebendo conteúdos exclusivos no WhatsApp, conteúdo que não publico aqui, não é possível, né, publicar aqui. São conteúdos rápidos em áudio, em vídeo, coisas bastidores ali, né? Então se você quer ter esse tipo de acesso, toca aqui no link da descrição ou no primeiro comentário. Bom, começando do começo, né? Qual que é o erro que mantém os seus desejos no futuro? Então, primeiro, como que essas coisas funcionam, né? Tudo sempre começa aqui, né? Tudo começa com um desejo. Até aí, tudo bem, né? Só que, em algum momento, esse desejo, ele precisa se transformar em uma assunção, que era exatamente o termo que o Neville usava. O que é uma assunção? É você assumir aquilo, ou que você já tem aquilo, ou que você já é aquilo, né? Enquanto se mantiver apenas na frequência, na ideia do desejo, isso não acontece. E como que isso funciona na prática, né? Eu explico isso aqui sempre da mesma forma, porque é a forma mais prática que eu encontrei de explicar, que é: existem inúmeras realidades acontecendo neste exato momento, tá? Então agora, ó, são 10h10 da manhã de uma quarta-feira. Hoje é dia, acho que 27 eu acho, de junho. Acho que é isso mesmo. Nesse exato momento, 27 de maio, né? 27 de maio de 2026, às 10h10 da manhã, neste exato momento, estão acontecendo infinitas possibilidades de realidade, né? Por que eu falo possibilidades de realidade? Porque isso aqui acontece no campo energético, né? Então, no campo energético está acontecendo em possibilidade tudo isso aqui, neste exato momento. Só que, fisicamente, a gente só consegue acessar uma realidade por vez. Então tá aqui, né? Você aqui, olha. Você acessa uma realidade por vez. Então, vamos imaginar que isso aqui é a realidade que você está agora. E nessa realidade você está desejando. Eu desejo isso, desejo aquilo, desejo isso, desejo aquilo. Ok, você está na realidade do desejo. Só que essa não é a realidade onde você já tem esse desejo. A realidade onde você já tem é essa aqui. Essa é onde você já tem. E para acessar a realidade onde você já tem, você só faz isso assumindo que já está nela. Então, em algum momento, você vai precisar parar de desejar e
assumir, porque o desejo está sempre no futuro. Sempre que eu desejo uma coisa é porque eu não tenho, o desejo está no futuro. O que está no agora? O que está no agora é o eu sou isso. E olha só, isso aqui que eu estou te falando, eu trago esses exemplos simples, né, para que seja realmente fácil de entender, mas é toda, né, existe toda uma questão aqui. Hoje em dia, a questão científica já comprovou muitas dessas coisas, por mais que não seja a minha linha aqui, né, a linha que eu converso aqui com você é uma linha espiritual, mística, né, esotérica, vamos dizer assim, mas na linha aí da ciência, etc., já se fala que, cara, presente, passado e futuro são ilusões da mente. Só existe o presente, né? Passado e futuro são ilusões. Só existe, tudo acontece no agora. Mas, cara, é estranho isso, né? É estranho. Então aqui é para você entender de uma forma mais clara o seguinte. Se eu quero ver algo, isso obviamente começa com um desejo de querer ver, mas em algum momento isso vai precisar se transformar em um eu sou. Eu parar de desejar e eu já assumir isso. Ok? Deixa eu ver aqui na minha agenda como que eu separei aqui essa conversa. Tá. Só que qual que é o maior desafio disso daqui, né? É que por mais que isso aqui esteja acontecendo tudo no exato momento, para a mente não é simples isso de acessar uma realidade ou outra, de, né, transmutar, assim, olha, sai dessa, vai para outra. Não é algo que a mente aceita tão bem, né? Quem que fazia isso de uma forma assim era, por exemplo, Jesus, né? Então, ele falava, as pessoas estão com fome, traga lá pão e peixe, e ele fazia sim e multiplicava, né? A pessoa estava cega, ele fazia sim, ela entrava na realidade onde já enxergava. Tudo isso, o princípio é o mesmo. Só que aí a gente está falando, né, de alguém que tinha um nível de evolução de consciência surreal, né? Que não é o da maioria de nós, da gigantesquíssima maioria das pessoas aqui, né? Então, qual que é um desafio aqui? É que durante um tempo você vai precisar assumir um estado e não vai ver nada. E não vai ver nada. Isso aí eu falo, cara, é isso o que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. É você assumir uma coisa sem ter nenhuma evidência disso. Se você está aqui nesse canal desde o início, né, esse canal eu comecei ele em fevereiro deste ano, né? Então ele vai completar agora em junho, acho que no dia 2, vai completar 4 meses. Cara, desde o início, se você for pegar aqui vídeos mais antigos, primeiro, segundo, você já vai ver eu falando desse canal como falando dele na realidade que ele está agora. Eu já falava assim, sem nenhuma evidência. Tinha lá 100 inscritos e eu falava como se tivesse 10, 15 mil, 100. Eu falava assim. Por quê? Eu já tinha assumido aquilo, sem ver nada. E eu vou assumir como? Uma das formas foi exatamente usando essa técnica de neve que eu vou te explicar aqui, tá? Mas, então, é muito importante você entender isso. Por mais que isso aqui esteja acontecendo tudo ao mesmo tempo, existe um fator mente aqui que faz com que as coisas... que tenha um fator tempo ali. Entende? Mesmo eu assumindo lá no início, né? Levou um tempo, levou, tipo assim, cerca de 2 meses, 3 meses, né? Para chegar no nível que é hoje.
Só que talvez você, pô, mas então já que leva um tempo, qual que é a vantagem disso, né? Eu posso te dizer, pegando esse exemplo com relação a esse canal aqui, tá? O crescimento desse canal é surreal no que diz respeito a tempo em comparação com outros, tá? É surreal. Então, quando você assume, por mais que exista aqui um fator tempo, esse tempo é muito, 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 muito menor do que se não assumisse. Do que se falasse, se continuasse assim, ah não, eu quero. Perfeito? Bom, com isso entendido, vamos entender agora isso aqui, olha. Qual que é o sentimento que realmente cria a realidade? Se você está aqui, você provavelmente conhece Neville, né? E ele tem lá um dos livros dele, né? Uma das palestras que ele fez, que foram transformadas em livro, é o Sentimento é o Segredo, né? Cara, esse livro é fantástico, né? Essa palestra é fantástica. Só que, por mais que ela seja fantástica, ela às vezes traz algumas confusões que eu já tive, e eu percebo, né, que muitas pessoas têm também, do tipo assim, tá, mas que sentimento é esse? Qual o sentimento que é o segredo? Que sentimento é esse que eu tenho que alcançar, né? E aí o que acontece? Aí entra o que eu falei aqui das linhas diferentes, né? Tem pessoas que vão para a linha de ser um sentimento de tipo assim, olha, você tem que estar em um sentimento de euforia, né? Qual que seria o sentimento de ter aquilo? Seria um sentimento de euforia, etc, muito eufórico. Baseado nos estudos de Neville, eu posso te dizer que o sentimento que cria é o sentimento da naturalidade. Este é o sentimento que cria o sentimento da naturalidade. O sentimento da naturalidade significa quando aquilo acontecer, eu não vou ter reação nenhuma, porque já vai ser normal. É isso, tá? Então, repito, é um pouco diferente, né, do que você ouve falar muitas das vezes, mas aí sempre vai ser assim, tá? Se você for conversar com dois nutricionistas diferentes, cara, provavelmente eles vão ter visões diferentes ali, técnicas diferentes para as coisas, e aí você precisa escolher um caminho que faz mais sentido aqui. Existe um caminho de imagine você entrando na casa dos sonhos e vibrando e comemorando, etc, etc, etc. Na linha aqui é a linha da naturalidade. E a técnica de Neville que eu vou te explicar aqui, ela é 100% baseada nisso. O nome dessa técnica, ele não fala, né? Ele não falava, olha, essa é a técnica tal, né? Não. Mas vamos colocar o nome aqui para fixar de forma mais fácil. O nome dela é Ainda Me Lembro. Tá? A técnica do Ainda Me Lembro. Qual que é o princípio aqui por trás da técnica do Ainda Me Lembro? É não ir no momento onde o desejo está sendo realizado, mas sim ir para frente. Vamos colocar aqui, ó, 3 meses, tá? Então, existe uma linha. Imagine que você está comprando uma casa, imagine você recebendo as chaves da casa e você... Ok, existe essa linha. Aqui é uma outra linha. A linha aqui seria, imagine que você já mora nessa casa há 3 meses. Qual que o sentimento seria? Naturalidade. Não seria um sentimento de euforia, seria um sentimento de naturalidade. E, gente, é só você pensar, porque às vezes, né, isso às vezes gera alguma dúvida, né, mas eu te convido a pensar nisso, tá? Você já sabe, olha, eu preciso, para eu entrar numa realidade, eu preciso assumir que eu já tenho, assumir que eu já estou. E aí eu te digo,
na realidade que você está agora, nas coisas que você já conseguiu, você já teve algum tipo de conquista aí na sua vida, você está eufórico com essas conquistas que você já teve? Provavelmente não. Provavelmente não. Provavelmente você está em um estado de naturalidade. Então, o estado, se eu preciso entrar no estado que eu já tenho, você hoje, você já vive no estado que você já tem várias coisas. Observe qual é o sentimento que você tem hoje com relação a essas coisas. É isso aqui. Naturalidade. Como que você usa isso aqui de forma prática? Aí eu vou te falar como que eu usei isso para duas coisas que aconteceram aí bem por agora mesmo, né? Eu já falei aqui em outros vídeos, né, que a única coisa que me gerava emoção, ou seja, o meu único desejo de verdade era com relação a criar um novo canal. Eu tenho um canal antigo, né, mas por várias questões esse canal ele já não pegava tração mais. Falei, não, eu quero ter um canal que seja extremamente relevante, eu quero que isso aqui chegue a milhões de pessoas. O meu único desejo era esse. Então, beleza. Começou como um desejo. Depois eu assumi isso. Qual foi uma das formas que eu assumi? Ainda me lembro. Então, desde lá do início desse canal, nas minhas reprogramações, eu coloco o seguinte. Cara, eu ainda me lembro quando esse canal chegou a 10 mil inscritos. Eu ainda me lembro disso. O canal tinha 100. Então, olha só. Tinha 100 inscritos. E eu digo, eu ainda me lembro quando cheguei aos 10 mil. Tá? Eu não sei o momento que você está vendo agora, mas agora ele está próximo aos 15, tá? Mas como aqui as coisas são muito dinâmicas, talvez quando você está vendo já chegou no 100 ou mais do que isso. Mas percebe? Eu ainda me lembro quando esse canal chegou aos 10 mil inscritos. Então, eu não estou pegando lá 10 mil inscritos e fazendo assim. Não, eu estou dizendo, eu ainda me lembro. Ou seja, eu já passei disso. Eu já passei disso. Cara, eu posso te dizer, essas técnicas, elas conectam muito mais comigo, tá? Porque isso tira, inclusive, ela tira a ansiedade pela coisa, tá? Normalmente, o que te traz euforia, o não ter aquilo te traz ansiedade, tá? Então, se normalmente, tipo assim, nossa, chegar a esses 10 mil inscritos, nossa, vai ser, tá? Se tem isso, quando não chega, tem isso para baixo. Mas quando eu já tô nessa naturalidade, cara, enquanto tinha ali, né, 100, 200, 500, eu continuava fazendo os vídeos aqui do mesmo jeito. E daqui a pouco isso aqui vai chegar nos 50 mil inscritos, 100 mil, vai ser do mesmo jeito. Entende? Eu usei isso aqui recentemente também para chegar em um faturamento específico, né, de 100 mil reais em um mês. Eu ainda me lembro a primeira vez que eu fiz 100 mil reais em um mês. Exatamente isso, tá? Então, a naturalidade, para mim, né, se vou resumir o que eu quero trazer para você aqui nesse vídeo, em uma palavra seria isso aqui, tá? Naturalidade e... Só que aí tem uma coisa, né? Eu até falei sobre isso em um vídeo aí para trás. Quando chega nessa naturalidade, as coisas às vezes perdem a graça, né? Então, por exemplo, eu cheguei aqui nos 10 mil inscritos. Eu comemorei, não, porque foi, tipo assim, já era.
aquele estado já... Como é que eu vou comemorar? Não, se eu for comemorar, talvez eu comemore, por exemplo, se eu for comemorar alguma coisa, hoje eu comemorar que tenho 50 mil inscritos, aí talvez eu faria isso, mas quando chegar nos 50, não, porque ele já vai ter acontecido. Entende? Então, fica meio que, entre aspas, sem graça, ficou, é um número, tipo assim, nossa, que legal. E aí, por que às vezes isso é um problema, né? Como eu falei disso em um vídeo passado. Porque a gente quer a graça, né? A gente quer a euforia, nossa, meu Deus. Mas, repito, quando você quer a graça, é isso aqui, ó. Então, por exemplo, tá aqui, aí eu quero a graça, ó, quero a graça. Só que aí, quando a coisa também não acontece, é isso aqui, né? Vai lá embaixo. Aí, não, eu quero a graça de novo, aí vem aqui. Aí volta aqui, aí fica nisso aqui. E pra mim não é bem assim, pra mim é isso aqui, ó. É isso aqui, aí dá um pico aqui, um picozinho, lá ele, né? Aqui, embaixo, ó, é isso aqui, né? Pra mim, o que eu quero pra mim é isso aqui. Nem ficar completamente eufórico com as coisas boas e nem sentir demais quando algo ruim acontecer. O sentimento de naturalidade traz exatamente isso. Ok? Bom, espero que tenha conseguido explicar para você aqui esse conceito. Deixa um comentário aqui se isso fez sentido para você. Se você gostou muito desse vídeo, hypa esse vídeo, né? Uma das coisas que ajudaram bastante o canal a crescer, então se você está fazendo isso, você está contribuindo, te agradeço, é você hypar, né? Vários dos vídeos foram muito hypados, um deles aqui ficou em 8º, né, no Brasil, entre os mais hypados da semana, né? Então isso graças a vocês. Se você acredita que esse conteúdo aqui é diferenciado, ele te ajuda de alguma forma, e se você ainda pode hypar, né, eu acho que são 2 ou 3 vídeos por semana, faça isso, tá? Se você quiser acelerar os resultados, né, com relação aí, obviamente, se o seu objetivo for relacionado à questão financeira, vou te convidar a conhecer aqui o ativador de dinheiro inesperado. O que é feito lá nesse produto? É um áudio de reprogramação mental. O que eu faço lá? Eu trago você a naturalidade de já ter dinheiro, tá? Eu digo sempre, se você quer acessar uma realidade onde você já tem o dinheiro, você precisa acessar paz, tranquilidade e tal, que é exatamente isso daqui. E, posteriormente, a crença de que o dinheiro já chegou. O objetivo desse produto é exatamente esse. Não é, isso aqui vai eliminar todas as minhas crenças sobre o dinheiro, vai acabar com todos os meus bloqueios. Não. O objetivo específico é te ajudar com esse primeiro passo. Então, se isso é relevante para você, toca aqui, conheça e, se fizer sentido, adquira. É isso. Um abraço. Até um próximo vídeo.